Em uma parte, o senador Eduardo Girão, que relatava alguns dos absurdos que já foram apresentados na CPMI do dia 8 de janeiro, o senador Sérgio Moro manifestou a sua preocupação com os sinais autoritários que vêm crescendo no Brasil. Moro mencionou a ação movida por procuradores contra a Jovem Pan e a reunião do Foro de São Paulo. Moro apontou que o pedido de cancelamento da outorga da Jovem Pan é um sinal preocupante. O senador disse: "Acho que não aconteceu nem na ditadura, e por mais que eventualmente pessoas possam discordar do conteúdo da programação da emissora, isso faz parte de uma democracia, assim como outros discordam do conteúdo de matérias jornalísticas que são publicadas a todo momento na televisão, no rádio e em jornais." Moro afirmou: "Eu tenho um grande respeito pelo Ministério Público Federal e por alguns procuradores, mas, ao meu ver, esse movimento foi extremamente ruim, negativo, um sinal autoritário, uma violação da liberdade de imprensa, um risco de censura. E não acredito que essa ação prospere, mas o próprio fato de a ação ser proposta já gera um efeito intimidador da liberdade de imprensa no país. O melhor movimento seria que esses procuradores pudessem retirar essa ação para reconhecer o equívoco desse movimento, dessa ação, pelo prejuízo causado. A própria possibilidade do cancelamento da outorga já gera prejuízo à liberdade de imprensa." O senador mencionou também o encontro marcado para que Lula receba outros ditadores, dizendo: "Eu tive o desprazer de ler o documento base preparado para essa reunião do Foro de São Paulo e, sinceramente, eu achei que tinha entrado numa DeLorean e voltado à década de 60, à época da Guerra Fria. Anti-americanismo, loas a ditadores como Ortega, Maduro, ditador de Cuba, e aquela lógica econômica de país fechado, sem abertura da economia, planificação, enfim." Moro lembrou que os países das Américas foram fundados com a intenção de criar um mundo novo, fugindo de tiranias, e lamentou a destruição desses ideais. O senador disse: "De repente, nós vemos aqui em Brasília um Foro de São Paulo, no qual tudo isso é apagado, em prol de um infantil anti-americanismo que não faz mais nenhum sentido, senão o de um culto a um passado que ninguém quer de volta. Então, tomo a liberdade, primeiro, de elogiar as suas palavras, mas de secundá-lo. Especialmente, compartilho de vários outros entendimentos, mas especialmente diante, nesta semana, desses dois temas, da ação contra a Jovem Pan autoritária e desse Foro de São Paulo, cujas palavras negativas em relação a ele até me fogem. Os adjetivos que nós deveríamos utilizar até nos escapam por uma questão de educação." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A parte, senador, eu quero aqui comungar minha preocupação quanto a alguns sinais autoritários. O Brasil tem uma democracia vibrante, tem instituições sólidas, mas nós estamos vendo alguns sinais preocupantes. Um deles, bem colocado por Vossa Excelência, é essa ação proposta contra a Jovem Pan, pedindo a cassação da outorga. Isso não acontece no Brasil, acho que não aconteceu nem na ditadura. E por mais que, eventualmente, pessoas possam discordar do conteúdo da programação da emissora, isso faz parte de uma democracia. Assim como outros discordam do conteúdo de matérias jornalísticas que são publicadas a todo momento na televisão, na rádio, em jornais. Então, propor uma ação civil pública para cancelar a outorga da radiodifusão, eu tenho um grande respeito ao Ministério Público Federal e ali alguns procuradores, mas, ao meu ver, esse movimento foi extremamente ruim, negativo. Um sinal autoritário, uma violação da liberdade de imprensa, um risco de censura. E não acredito que essa ação prospere, mas o próprio fato da ação ser proposta já gera um efeito intimidador da liberdade de imprensa no país. O melhor movimento seria que esses procuradores pudessem retirar essa ação, para reconhecer o equívoco desse movimento, dessa ação, pelo prejuízo causado, a própria possibilidade da cancelamento da outorga já gera prejuízo à liberdade de imprensa. E do outro lado, também acompanho sua posição, senador, é lamentável que tenhamos aqui o Foro de São Paulo, em Brasília. Eu tive o desprazer de ler o documento base preparado para essa reunião do Foro de São Paulo. E, sinceramente, eu achei que eu tinha entrado uma DeLorean e voltado à década de 60, da época da Guerra Fria. Anti-americanismo, loas a ditadores, como Ortega, Maduro e o ditador de Cuba. E aquela lógica econômica de país fechado, sem abertura da economia, planificação, enfim. Existe, sim, uma esquerda que muitas vezes se auto-intitula progressista. Cabe indagar, cadê a esquerda progressista? Para repudiar esses movimentos arcaicos. Não cabe mais, seja a esquerda ou seja a direita, louvar ditadores, louvar regimes autoritários. E se nós não somos polícia do mundo, e o Brasil não tem esse papel de ficar questionando os regimes adotados nos mais diversos países no estrangeiro, em relação à América Latina é diferente, porque são nossos irmãos. Se não são na língua, comungam aquele mesmo sonho que fez a América, de fazer um novo mundo, de escapar, naquela época, das tiranias que se via na Europa, principalmente continental, mas também na anglo-saxã, das guerras religiosas, dos regimes absolutistas. E todos vieram para cá com um sonho de que aqui poderia ser diferente. E quando a gente vê vizinhos nossos, como a Venezuela, como a Nicarágua, um pouco mais distante, Cuba, que seguiam esse mesmo sonho no passado, sendo literalmente destruídos, com pessoas sendo perseguidas, até por motivos religiosos, como acontece lá na Nicarágua, com o líder da oposição sendo um bispo preso,
por Daniel Ortega, e de repente nós vemos aqui em Brasília um foro de São Paulo, no qual tudo isso é apagado em prol de um infantil anti-americanismo, que não faz mais nenhum sentido, senão um culto a um passado que ninguém quer de volta. Então tomo a liberdade, primeiro, de elogiar as suas palavras, mas de secundá-lo, especialmente, compartilho vários outros entendimentos, mas especialmente diante dessa semana, desses dois temas, da ação contra a Jovem Pan, autoritária, e esse foro de São Paulo, cujas palavras negativas em relação a ele até me fogem, os adjetivos que nós deveríamos utilizar até nos escapam por uma questão de educação. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. O senhor é um democrata